Venezuela reúne voluntários da milícia nesse fim de semana em resposta ao que chamam de ameaça dos Estados Unidos. Após Nicolás Maduro pedir reforço na defesa, o país registrou filas no último sábado para alistamento. Para a gente entender melhor a escalada das tensões entre Estados Unidos e Venezuela, recebemos o coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, João Alfredo Lopes. Professor, bem-vindo. Muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Muito bom dia, Nonato. Uma alegria estar com vocês e um bom domingo a todos aqueles que nos assistem. Bom, professor, o que a gente acompanhou foram funcionários públicos, donas de casa, aposentados, muita gente se alistando para defender a Venezuela. Como é que o senhor vê esse momento do governo Maduro, à medida em que a gente tem também muita gente dizendo que Maduro forjou as eleições e que talvez não tivesse esse apoio popular todo, mas que agora parece ter, ou pelo menos parte da população está ali ao lado dele numa possibilidade de ameaça dos Estados Unidos. E o senhor vê como uma ameaça real essa ação americana para os venezuelanos? Essa é uma excelente pergunta. Eu vejo isso tudo que está acontecendo como sintomático de um mundo em total fragmentação. Então, essa intensificação de tensões entre Estados Unidos e Venezuela ocorre nesse momento tão complexo que o sistema internacional vive, marcado pela erosão das instituições multilaterais, marcados pela volta da lógica de blocos e pela ascensão de potências revisionistas, né? Esse contexto ele está ampliado agora pelo impasse no Caribe, que se vê mais uma vez inserido numa disputa geopolítica maior. No curto prazo, eu vejo como improvável um ataque, um desembarque de tropas estadunidenses na Venezuela, e por várias razões. Primeiro, porque há outras guerras em andamento que estão tendo a atenção dos Estados Unidos. A gente tem visto as interferências ou tentativas de Trump de interferir na guerra entre Rússia e Ucrânia, todo o apoio estadunidense a Israel e políticas protecionistas e políticas de isolacionismo dentro do próprio Partido Republicano, que é o partido do presidente Donald Trump, que são aí, digamos, contrárias a qualquer envolvimento dos Estados Unidos em qualquer lugar, né? Agora, no que se refere a esses alistamentos da milícia venezuelana depois de Nicolás Maduro ter pedido reforço na defesa, a gente pode lembrar que isso certamente tem dados divulgados pelo mesmo governo que diz que ganhou as eleições. Eu não estou querendo aqui dizer que não houveram alistamentos, isso certamente ocorreu. Agora, nós nunca vamos ter certeza ou uma veracidade ou alguma transparência em qualquer número que venha do governo de Nicolás Maduro. Agora, professor, uma dúvida que fica também, né, que eu já ouvi bastante nos comentaristas falando, aqui na Jovem Pan também, mísseis, eles não são para combater cartéis de guerra, certo? Então, que recado que Trump quer dar quando ele toma esse tipo de atitude? Mais uma excelente pergunta. Veja, uma das acusações que pesa sobre os venezuelanos é de enviar fentanil para os Estados Unidos. Só que o fentanil não está entre as 3 principais drogas produzidas naquele país. Isso me chama muito a atenção, porque a Venezuela tem uma grande reserva de petróleo. E os Estados Unidos já tiveram essa ânsia de levar a democracia e liberdade, por assim dizer, para outros países com grandes reservas de hidrocarbonetos no geral. Foi o caso do Iraque em 2003, que, como ficou provado, não tinha rigorosamente nada a ver com Osama Bin Laden, com a guerra ao terror que ocorria àquela época. Outro ponto é que os Estados Unidos e a Venezuela são desafetos já antigos, digamos assim. Desde a época do governo Hugo Chávez, os relacionamentos entre Estados Unidos e Venezuela vêm em queda, né? Vêm de forma antagônica. Isso se intensificou agora com a eleição do Trump, que é abissalmente contrário a qualquer política minimamente similar àquelas implementadas pelo Nicolás Maduro. E teve o fato das eleições ano passado. Então, a gente diz que 2024 foi o super ano das eleições pelo mundo. Ao todo, mais de 2 bilhões de pessoas foram às urnas, o que não quer dizer que esses locais que tiveram eleições são democráticos, como a gente pode ver no caso da Venezuela. Todas as atas eleitorais divulgadas apontam a vitória do opositor e não do Maduro. Então, isso vem reforçando uma narrativa
muito propícia e muito útil para o presidente Donald Trump, de que há países que são inimigos da América. Isso não tem nada a ver com respeito a direitos humanos, muito pelo contrário. Professor, os nossos comentaristas também participam aqui da entrevista. Hoje nós estamos com o Gesualdo Almeida e também com a Mônica Rosenberg. Mônica, a sua pergunta. Bom dia, professor. Minha pergunta é para fazer um paralelo em relação ao que está acontecendo na Venezuela e no Brasil, em termos de estar recebendo uma ameaça de fora, né, um poder maior que justamente é os Estados Unidos em ambos os casos, e que provoca dentro do país uma reação de união em torno de um presidente que talvez não tinha essa força toda. Por mais que o número seja questionável, que vem de lá, e mesmo aqui no Brasil a diferença é pequena, mas nós vemos no Brasil uma melhora do presidente Lula nas pesquisas, então uma reação de apoio a ele quando começaram as tarifas e quando começou a pressão americana. Na Venezuela está acontecendo essa mesma coisa? O populismo de ambos os presidentes faz com que a reação aqui dentro seja positiva justamente para o presidente que os Estados Unidos gostaria de enfraquecer? Muito bom dia, Mônica. Eu acredito que sim. Acredito de fato que sim, porque há pouco tempo atrás o Nicolás Maduro estava dizendo algo como preparando ou dizendo que estava se preparando para algo como uma invasão à Guiana. A Guiana tem uma região chamada Essequibo, que os venezuelanos dizem que por razões históricas é da Venezuela e não da Guiana. O Nicolás Maduro ele já vinha tentando contornar severos e graves problemas econômicos, problemas de fome e problemas variados com um apelo ao nacionalismo. E ele fazia isso tendo a Guiana como alvo e ameaçando declarar guerra várias vezes. E o interessante é que agora que há a presença de navios militares dos Estados Unidos tão próximos da costa da Venezuela, ele começa com uma retórica de que a Venezuela nunca quis guerra com ninguém, que a Venezuela é um país pacífico e que eles esperam resolver as controvérsias com o poder do diálogo e não das armas. Essas convocações elas vêm justamente nesse momento em que ele faz um apelo bem chavista. Ele usa, inclusive, o ex-presidente, falecido presidente Hugo Chávez, dizendo que é necessário dar continuidade ao legado de Chávez, lutar pela pátria, pelos direitos de todos os venezuelanos. Então, ele fala isso justamente nesse apelo, que certamente acaba tendo esse efeito de união, mais ou menos, felizmente, numa escala muito diferente, aquilo que a gente viu no Congresso brasileiro com o tarifaço do próprio Donald Trump. Gesualdo, a sua pergunta. Obrigado, Nato. Professor, bom dia. Professor, imaginando que haja escalonamento das tensões, que realmente as duas nações venham a trocar tiros, como o senhor vê os outros parceiros da Venezuela nesse contexto, como a Rússia, como a China? Qual seria efetivamente a posição deles? E é possível imaginar que, de alguma forma, eles venham a ajudar o seu aliado? E o Brasil, qual seria a postura do Brasil, na medida que ainda não reconheceu a eleição do Maduro, porém também tem farpas com o governo norte-americano? Muito bom dia, Gesualdo. Um prazer falar contigo. Caso a gente tenha qualquer escalonamento da tensão entre Venezuela e Estados Unidos, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos, se a gente considerar o Global Firepower Index, que é aquele ranking que mede poder e capacidade militar, os Estados Unidos estão em primeiro lugar. O investimento militar dos Estados Unidos equivale a 40% de tudo aquilo que todo o mundo investe na área militar. Só o que eles investiram esse ano é superior ao PIB do nosso vizinho Argentina, né? Então a gente sabe muito bem que uma guerra tão assimétrica certamente não acabaria bem para a Venezuela. A Rússia, que é um aliado da Venezuela, está às voltas com a sua própria guerra. E enquanto a Ucrânia, por exemplo, recebe armamentos da OTAN, hoje mesmo a Noruega afirmou que vai enviar sistemas de defesa aérea para a Ucrânia, os russos estão pedindo ajuda à Coreia do Norte, que está enviando soldados, assim como ao Irã, que está enviando os chamados drones Shahid, que são aqueles drones autônomos, enfim, muito utilizados nos ataques à infraestrutura civil da Ucrânia. Considerando isso, esses países aliados da Venezuela estão às voltas com suas próprias guerras e às voltas com seus próprios conflitos, numa região do mundo que é abissalmente distante aqui da América do Sul. E essa geografia seria mais um impedimento para qualquer tipo de entrega de armamentos, de munições, enfim.
considerando também que certamente a costa venezuelana passaria por um bloqueio naval dos Estados Unidos. Do outro lado, falando sobre o Brasil, qualquer guerra, ela certamente desestabiliza não só o país envolvido e atacado, mas a região como um todo. Nós teríamos, indubitavelmente, uma onda de imigrantes, uma onda de fugitivos buscando abrigo e salvação em outros países, algo que a gente já viu em outras escalas, quando a Venezuela se torna, nos últimos anos, o segundo país que mais envia refugiados para o exterior, perdendo apenas para a Síria, que estava até pouco tempo atrás numa guerra civil. O que o Brasil poderia fazer? Eu acho que o ponto de vista e o ponto de partida disso é lembrarmos do artigo 4º da Constituição, que nos obriga a pautarmos por independência, prevalência de direitos humanos, autodeterminação e não intervenção. O Brasil poderia reforçar o seu papel de mediador, o que não quer dizer que nós deveríamos assistir algum ataque calados ou sem movimentações militares do nosso lado da fronteira para evitar qualquer escalada de conflito, né? Então, aqui, a relação entre Brasil e Washington, nesse momento, ela já está passando por uma fricção. E nesse momento, o Brasil deveria evitar qualquer escalada, blindar as nossas próprias cadeias logísticas e buscar a diplomacia, seja na OEA, no caso da Venezuela, seja uma diplomacia direta com Washington, seja através da oferta de bons ofícios diplomáticos, seja mesmo através da coordenação de outros parceiros como Colômbia, México ou Panamá. Professor João Alfredo Lopes, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui à Jovem Pan. Um bom domingo aí ao senhor. É uma alegria, muito obrigado pelo convite. Um forte abraço aos amigos da Jovem Pan. Obrigado. São 7h42, a gente vai mudar um pouco de assunto. Vamos para as ruas.